Olá a todos, hoje vou apresentar a videoaula da unidade 8 da disciplina Modelagem de Sistemas sobre diagramas de integração. Na aula de hoje nós vamos aprender a construir o diagrama de sequência. Diagramas de interação servem para poder mostrar as mensagens trocadas entre objetos das classes previstas no desenvolvimento do sistema. Por causa disso, ele é um diagrama muito importante para a equipe de desenvolvimento de software. Então, quem recebeu o diagrama de sequência vai conseguir saber, quais classes implementar, que estão no diagrama de classes, e como essas classes se comportam, ou seja, como que uma chama os métodos das outras com base nas funcionalidades do sistema. Então, por isso, os diagramas de interação devem ser construídos após o diagrama de caso de uso, especificação funcional e o diagrama de classes. São dois tipos de diagramas de interação. O diagrama de sequência, que mostra os objetos, as interações entre esses objetos, o ator que é responsável por ações nesse diagrama e através de uma linha do tempo. Já o diagrama de comunicação também mostra objetos, mensagens entre os objetos, o ator que executa, mas não mostra esse formato em linha do tempo. Por causa disso, o diagrama de sequência é o mais utilizado e eu também optei por ele para poder executar o meu exemplo da videoaula. Aqui tem algumas dicas sobre a construção de diagramas de sequências, como, por exemplo, selecionar o caso de uso que você vai fazer para construir o diagrama. Isso indica que a construção ou a relação entre diagrama de sequência e caso de uso é 1 para 1. Então, um caso de uso, um diagrama de sequência. Outras dicas para o diagrama de sequência é você identificar os objetos que fazem, estão pertencentes a esse caso de uso, quem inicia o objeto, que é o ator, olhar a especificação funcional do caso de uso através do fluxo principal para você ver detalhes do caso de uso, já que o caso de uso em si não tem detalhes, é um diagrama de semântica informal, e depois identificar as mensagens trocadas entre os objetos. Então, por isso, o diagrama de sequência ele é muito útil para a equipe de desenvolvimento de software. Então, já que a gente tem que olhar para a especificação funcional do caso de uso, eu vou abrir ela aqui. No sistema de locação de veículos, são 8 requisitos funcionais que foram elaborados nas aulas anteriores. E aqui eu tenho a especificação funcional do RF04, que é registrar a locação de veículo. E eu vou fazer o diagrama de sequência desse caso de uso, porque ele é o mais complexo e aí dá para poder ensinar as coisas que são de detalhes no diagrama de sequência. Vou dar atenção a 2 campos principais, aqui até 3, atores, o ator principal e secundário e fluxo principal. No caso de ator, o principal aqui é o funcionário, que é quem executa as ações nesse caso de uso. Nesse sistema, o cliente só lê as informações. E essa leitura de informações, ou recebimento de informações, nem sempre é no sistema. Já que eu estou imaginando um sistema de locação de veículo com o cliente indo presencialmente até a locadora para poder olhar o veículo que ele quer locar e de lá ele fazer a locação do veículo e começar a andar com o veículo. Então, por causa disso, o cliente aqui não vai entrar no diagrama de sequência como ator secundário, mas o funcionário sim. E aí, depois a gente vai ver aqui os objetos que vão entrar nesse diagrama. Então, para isso, eu abri um arquivo aqui do draw.io, do diagrama de sequência para registrar a locação e vou usar os objetos aqui da paleta de UML. Bem, para começar, eu começo sempre com a linha de vida do ator, que aqui no caso, como a gente viu anteriormente, é o funcionário. Então, eu vou nomear aqui o ator funcionário. Antes de eu começar a definir as outras linhas de vida aqui, eu tenho que decidir se meu diagrama de sequência ele vai usar um modelo em camadas e se dessas camadas eu vou usar 2 ou 3 camadas. Nesse exemplo, eu vou optar para o modelo mais completo, que é uma arquitetura em camadas, usando o modelo MVC, de Model, View e Controller. Então, por causa disso,
eu vou usar os 3 tipos de classes, que são aqueles 3 tipos com estereótipos que a gente estudou no diagrama de classes. Ou seja, eu tenho as classes boundary, né, limite ou de fronteira, que é o front-end, as classes de entidade, que são aquelas que persistem no banco, tá? Estão no diagrama de classes, e as classes de controller, né, que fazem essa interface entre a model e a view. Então eu vou começar aqui com a minha classe de front-end, né, a classe de limite, a boundary. O nome dela é um nome que remete a view, né, pode ser o nome do formulário que você está desenvolvendo. Eu vou colocar aqui view locação. A próxima linha do tempo que eu vou colocar vai ser a de controle. Né? Por que a de controle? A de controle é que tem informação importante aí para poder fazer comunicação entre view e model. E aí eu vou chamar controle locação. Daí para frente, eu vou ter que colocar as linhas do tempo que equivalem aos objetos de classes de entidade, que são esse tipo de linha aqui. Tá? Essas classes de entidade, para identificá-las, eu vou ter que ir lá na especificação do caso funcional de registrar locação para eu poder enumerá-las. Então eu vou vir aqui para olhar. O fluxo principal me fala que o funcionário ele pesquisa pelo cadastro do cliente antes de fazer a solicitação de um veículo para poder registrar a locação. Então eu já identifico aqui como cliente o primeiro objeto de classe de entidade. E por que eu falo que é objeto? Porque apenas objetos trocam mensagens entre si. A classe contém o método, mas a instância da classe, né, a realização da classe, que é o objeto, que faz essa comunicação. Então, por isso que eu estou colocando 2 pontos à frente aqui dos nomes dessas linhas de vida. Agora eu vou começar a indicar que as setas, né, que são os fluxos, as mensagens trocadas entre esses objetos aqui, antes de eu começar a inserir os outros objetos da classe registrar locação de veículo. Tá? E aí, para usar a seta, eu vou usar esse dispatch aqui, ó, que faz eu conectar uma linha de vida à outra e renomear o nome da seta. A primeira ação, né, essas ações aqui, funcionário com a view, indicam os cliques, né, nos botões, né, ações do usuário com a interface do sistema. Então aqui eu vou informar que ele quer locar um veículo, né? O desejo dele aqui é locar um veículo na tela de interface. A tela de interface, então, chama métodos da classe de controle que permitem esse tipo de locação. Então, aí eu coloco uma seta aqui, entre view e controller, e vou chamar o método da classe controle locação, que seria realizar locação. Ainda não é registrar, vai ser só no final. Da classe de controller, eu tenho que buscar os dados que são necessários para eu poder fazer a locação. Como foi informado aqui no caso de uso, o usuário pesquisa o cadastro do cliente em uma lista, né, que pode ser um list box, um checkbox, para poder, então, apresentar esses dados na tela do sistema. Então, para fazer isso, eu tenho que, claro, puxar uma seta aqui para o lado do cliente, que é o consultar cliente, né? Esse consultar cliente é um método do cliente onde você deve passar algum parâmetro para esse método, como o filtro, né, para encontrar o cliente, como o primeiro nome do cliente, o CPF, né, que aí já vai direto ao dado do cliente. Mas quando eu faço esse processo aqui, eu estou indicando que eu não só consulto um registro no banco da tabela cliente, e sim um conjunto de clientes, vai gerar um select,
onde eu vou buscar essa informação. Então, por causa disso, isso indica um laço de repetição, né, a classe cliente e, consequentemente, a tabela, né, cliente do banco. Aí eu tenho que indicar isso através de um frame, que é esse objeto aqui, que representa para mim um loop. Tá? Aí eu vou diminuir ele aqui para ele poder ser encaixado dentro da minha classe cliente. Tá? Eu vou indicar aqui que esse loop ele é executado para cada cliente. Então é um for mesmo, né? Então você vê o diagrama de sequência, ele se parece muito com um algoritmo em código mesmo, tá? E aqui eu vou indicar a operação, né? Que é consultar cliente e devolver os dados do cliente. Para poder fazer isso, o que eu costumo fazer é colocar essa barrinha aqui de activation para falar em que momento, né, quanto na linha do meu tempo o objeto cliente permanece ativo. Ele só permanece ativo, né, ou seja, você dá um new no objeto e desaloca o objeto, enquanto você busca os dados dele e devolve para a classe controller. Depois que devolver os dados para a classe de controle, ela vai armazenar uma variável lá e você não vai precisar mais de ficar acessando, né, essa aba aqui do cliente. Então, para isso, eu vou mandar uma seta de retorno aqui de cliente para controller. E aqui eu falo que o meu retorno são dados cliente. Agora eu vou na especificação funcional. Vejo que o próximo passo é selecionar um veículo na lista de disponíveis. E a partir desse veículo, né, selecionado, ou para selecionar o veículo, eu preciso antes saber qual é a marca que eu quero, qual o modelo e outros dados aí, como cor, se é automático ou manual, câmbio, né, entre outras informações. Tá? Então, para fazer essa seleção, eu tenho que fazer uma busca conjunta a todas as classes ou objetos das classes no meu sistema que eu tenho lá de informação para jogar na tela de locação. Cor, por exemplo, não é uma classe do diagrama de classes para esse exemplo, então eu não vou usar, mas marca, modelo e veículo eu vou usar. Então esses são os meus 3 objetos que eu vou adicionar aqui no diagrama. Então vou colocar aqui, ó, o meu primeiro, que é o veículo. Observe que eu não vou em marca direto, porque a relação que eu tenho de locação é com a classe veículo e não com marca e modelo. Aí o veículo tem relação com o modelo e o modelo tem relação com a marca. Marca. Então tá aí todos os meus objetos que eu vou precisar de dados. Tá? Então não vou precisar de acessar mais nada seguindo aqui o fluxo principal. Né? O final do processo é exibir os dados do veículo selecionado e confirmar o registro da locação, mas isso eu vou fazer no final, depois que eu inserir aqui os meus fluxos entre esses objetos aqui. Tá? Então vamos lá. De novo eu vou ter um laço de repetição, que é um frame. Esse frame, ele vai ser parecido com o cliente, mas o que eu tenho que observar é o seguinte: a seleção de marca, modelo e veículo, ela é feita toda de uma vez só. Então, por exemplo, eu quero fazer a seleção de um veículo da marca Chevrolet, o modelo dele é o Onix
né? E aí o veículo em si é aquele que tem a cor preta, câmbio automático, 2 anos de uso, placa XYZ. Então, toda essa seleção é feita de uma vez e um está amarrado ao outro. Então, eu não vou fazer um loop para cada classe, não. Vou fazer um loop geral para as 3 classes, né, que eu vou colocar aqui. E aí eu vou começar a puxar as setas que eu preciso da controller para veículo, né? Então, a primeira seta que vai ser feita aqui é da controle e locação para veículo. Aí eu vou falar consultar veículo, é o método que eu vou fazer a colocação. Vou deixar ele aqui até que eu possa fazer a inserção do loop aqui. Então vamos fazer a inserção do loop aqui, que vai ser aqui, ó, e vai ter que abranger todas essas 3 classes, tá? Vou colocar o tempo de vida do objeto aqui em cada uma delas. O tamanho da barra do tempo de vida é proporcional ao que ela vai existir. Então, a veículo ela vai ficar maior em relação às outras, porque primeiro você seleciona o veículo e seleciona a marca primeiro, mas o veículo fica guardando essa informação até que venha a marca e modelo. Então, por isso, essa proporcionalidade aqui. E aí, então, eu vou fazer a seleção do veículo para essa marca, tá? Aqui eu já sei que vai ter uma seta de retorno do veículo, mas ela só é obtida aqui depois que eu for em marca e modelo, tá? Então, dados, veículo. Mas para eu preencher esse dados veículo, eu posso até colocar aqui, né, para ficar mais claro para o desenvolvedor, dados veículo, modelo e marca. É o que vai aqui nesse fluxo de retorno. E aqui eu coloco, ó, consultar. E como o tamanho está apertado aqui, ao invés de consultar, eu vou usar o nome get, né? Que é a mesma coisa quando você pega get modelo. Observe que as setas ficam uma debaixo das outras para indicar a temporalidade, né? Dados marca. Dados modelo. Então, com isso, ficou faltando só colocar que esse loop é feito para cada veículo, ou seja, para cada veículo, é um laço de repetição. Eu indico um loop que para consultar o veículo eu preciso de pegar modelo, marca e assim montar o pacote de retorno de dados para a classe de controle. Com esses dados de informação aqui, né, na classe controle, eu tenho cliente, veículo, modelo e marca, eu posso retornar isso para a view que vai apresentar para o funcionário e aí o funcionário vai poder exibir isso na tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, na do cliente, eu vou então aqui é cliente selecionado. Ou dados do cliente, né? Aqui seria cliente, dados do cliente, eu acho que fica melhor informativo. E aqui é a mesma coisa, né? Isso vai apresentar
para o usuário na tela. Dados, veículo, marca, modelo. Com essas informações na tela, dados do cliente, dados veículo, marca e modelo apresentadas, o funcionário vai poder selecionar, né, o que ele quer. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é selecionar o cliente. Selecionar cliente. Essa seleção de cliente aqui, na verdade, ela vai ser apresentada entre controller e view. Ele não precisa mais de ir lá nas classes de entidade, porque essas classes de entidade aqui já foram buscadas e gravadas na controller. Na verdade, essa seta aqui, ó, de dados do cliente, ela fica abaixo da seleção do cliente. Eu vou apagar aqui, né, que vai ficar marcado, porque primeiro ele busca esses dados para apresentar ao sistema, né? Então os dados aqui já estão apresentados. E aí em seguida ele tem esses dados apresentados na tela. Então vamos deixar aqui todos os clientes, todos os veículos e marca. Aqui um cliente específico. E aí então sim, eu tenho uma seta aqui falando que eu tenho o dado do cliente específico, né? Aqui, cliente selecionado. Aqui ele vai selecionar o veículo. Então, selecionar veículo. E aqui, veículo selecionado. Tá? Se eu estou fazendo uma coisa aqui que está errada, é porque primeiro o ato de selecionar veículo e cliente, é o usuário que faz isso em relação a view, né? Então, o funcionário não acessa direto a camada de negócio, que é a controller, tá? E aí sim, você coloca o get cliente aqui e o get veículo ali embaixo. Ou seja, primeiro o ator, que é o funcionário, ele clica no botão para selecionar o cliente. Depois que todos os clientes foram apresentados para ele seleciona o cliente, né? Então é até correto você colocar dados clientes aqui embaixo e aqui dados veículos, né? Porque nesse primeiro momento aqui foram buscados dados necessários para apresentar as informações na tela do sistema. Então daí vem o controller buscar dados de clientes, veículos, marcas e modelos. E daí o funcionário vai selecionando. Seleciona o cliente, esse dado do cliente é buscado de controle de locação, que devolve essa informação, assim como de veículo, porque a controller já foi buscar esses dados lá anteriormente. Então o papel da controller é fundamental em todo esse processo. A partir dessa seleção, só resta uma operação, que é fazer o registro de locação do veículo, né? Então já selecionou o cliente, já selecionou o veículo, os seus dados, agora é só eu confirmar o registro da locação. E ele faz isso também clicando no botão lá, né? O botão de confirmar locação. Ao confirmar a locação, a view, tá, vai fazer uma chamada a controller, né, que aí é sim registrar locação, tá? E ao registrar a locação, a controller vai disparar um método de criação
para um novo objeto meu aqui, ó, o objeto locação, ou seja, a ação final de todo esse diagrama, ou de toda essa funcionalidade, é criar um novo objeto do tipo locação. É o new no objeto que eu estou criando quando eu faço uma operação dessa no sistema. Então, eu coloco aqui, ó, a locação. Observe que a locação está abaixo da linha de vida dos outros objetos, porque ele só é criado depois que todo o processo é feito, né? Ele só é criado ao final da seleção dos dados na tela de view e de controller. Aí, feito isso, o objeto retorna, né, uma criação. Eu posso colocar aqui como valor true, por exemplo, né, que é o retorno booleano de verdadeiro, para que a locação foi criada com sucesso. E aí depois é só exibir essa mensagem para o usuário na tela. Tá? A controller então vai exibir essa mensagem de locação realizada. E aqui uma mensagem de sucesso para o usuário. Então tá aí, tá construído o meu diagrama de sequência para o caso de uso registrar locação. Ele fica um pouco maior mesmo, porque eu peguei um exemplo mais complexo, mas a partir deles vocês podem construir outros do seu sistema. Então essa foi a aula sobre o diagrama de sequência e aguardo vocês para a próxima videoaula.